Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Júnia Tatiane Damasceno e estaremos trabalhando a disciplina de Fundamentos e Metodologia da Matemática 2. Vou me apresentar um pouco para vocês. Sou graduada em Matemática e Pedagogia, pós-graduada em Educação Matemática e em Educação Especial, mestre em Administração. Durante esse período, estaremos discutindo sobre os fundamentos e metodologias da matemática para as séries iniciais do ensino fundamental. Peço que em nossas aulas todos estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois poderem postar no nosso fórum de dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum de tira dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Para uma melhor compreensão de toda a disciplina, estarei apresentando para vocês o nosso cronograma e peço que entrem na sala e façam a leitura do nosso plano de ensino. A nossa disciplina terá uma carga horária de 60 horas. O período da disciplina é de 23 de agosto de 2019 a 22 de fevereiro de 2020. Então, como será dividido? Então, encontro presencial, apresentação da disciplina, 23 e 24 de agosto. Videoaulas e atividades, né? Em cada unidade existe uma videoaula que deve ser assistida antes da realização das atividades solicitadas e as discussões de fórum. Após a exibição, os alunos deverão se reunir em grupos para estudos colaborativos. Estudo da disciplina. Então, 26 de agosto a 8 de setembro, unidade 1. 9 de setembro a 22 de setembro, unidade 2. 23 de setembro a 6 de outubro, unidade 3. De 7 de outubro a 17 de outubro, unidades 4 e 5. Leitura do caderno didático, leitura de textos contextualizados, fóruns e chats. Na unidade 1, nós vamos estar estudando geometria. Unidade 2, sistema de numeração decimal. Unidade 3, conjunto dos números racionais. Unidade 4 e 5. A unidade 4, grandezas e medidas. Unidade 5, estatística e tratamento da informação. Encontros presenciais, seminário, 18 e 19 de outubro. Consolidação dos conteúdos estudados. Tema, oficinas pedagógicas para as séries iniciais do ensino fundamental. Todos os estudantes deverão ler e compreender o conteúdo, discutir os pontos principais a serem abordados e expor o conteúdo estudado aos colegas de forma clara, para que todos participem das nossas oficinas. Atividade avaliativa, AA, de 1 a 17 de outubro. Exercícios e atividades pertinentes às unidades didáticas. No decorrer do estudo da disciplina, os estudantes ainda participarão dos fóruns de discussão no AVA, sendo que o primeiro serão avaliados em 2 pontos, o segundo em 3 pontos, o terceiro em 2 pontos e o quarto em 3 pontos. Então vamos lá. Avaliação online, AO, de 24 a 31 de outubro. Então vai ser uma avaliação realizada no AVA. De 24 a 27 de outubro, avaliação online, primeira oportunidade. 31 de outubro, avaliação online, segunda oportunidade. Avaliação presencial. 8 a 16 de novembro, avaliação realizada nos polos presenciais. 8 de novembro, avaliação presencial, primeira oportunidade. 16 de novembro, avaliação presencial, segunda oportunidade. Estudos individuais orientados, 22 a 29 de novembro. Estudos individuais e orientados da disciplina. 30 de novembro, avaliação presencial.
7 de dezembro, segunda oportunidade, avaliação presencial, né, dos estudos individuais orientados. 15 de fevereiro de 2020, prova final, primeira oportunidade, no caso presencial. 22 de fevereiro de 2020, prova final, segunda oportunidade, presencial. A nossa disciplina será avaliada da seguinte forma: AO, avaliação online, 20 pontos, AP, avaliação presencial, 30 pontos, o seminário temático, 20 pontos, os fóruns em 10 pontos, a atividade de aprendizagem, 10 pontos e a autoavaliação, 10 pontos. Vamos então dar início ao nosso primeiro capítulo, Geometria. A geometria é a mais antiga manifestação da atividade matemática conhecida. Já há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, os antigos egípcios possuíam os conhecimentos de geometria necessários para reconstruir as marcações de terrenos destruídos pelas cheias do rio Nilo, bem como para construir. A geometria é a mais antiga manifestação da atividade matemática conhecida. Já cerca de 3.000 anos antes de Cristo, os antigos egípcios possuíam os conhecimentos de geometria necessários para construir as marcações de terrenos destruídos pela cheia do rio Nilo, bem como para construir as célebres pirâmides. Alguns séculos mais tarde, por volta de 500 anos antes de Cristo, houve na Grécia um grande desenvolvimento do interesse pela ciência e vários sábios se dedicaram ao estudo da geometria. Um dos mais importantes foi Tales de Mileto, que usou propriedades de figura geométrica para a determinação de distâncias sobre a superfície terrestre. Durante esse período, tivemos também Euclides de Alexandria, o mais célebre dos geômetras de todos os tempos. Ele sintetizou toda a geometria conhecida na sua época no seu tratado Elementos, composto por 13 livros, que há poucos anos era o principal instrumento de trabalho dos estudantes da geometria, o qual define termos como pontos, linhas, planos e etc., mas não define outros como comprimento, distância ou declive, que hoje tanto se usa atualmente nas salas de aula. A influência dessa obra foi tão grande que durante quase 1.500 anos poucos progressos se fizeram na geometria, a não ser a aplicação dos conhecimentos existentes ao traçado de mapas e astronomia. Claro, Euclides teve um papel de grande importância na geometria, porém, não podemos deixar passar em branco grandes pensadores que contribuíram de forma significativa para a evolução dos estudos sobre a geometria. Tivemos o matemático francês René Descartes, que introduziu uma verdadeira inovação na geometria. Descobriu que havia uma relação estreita entre as figuras geométricas e certos cálculos numéricos. Geometria cartesiana, que é álgebra, embora se conheça por geometria analítica. Assim, foi possível resolver facilmente, através do cálculo, problemas que eram muito difíceis à luz da geometria. O método inventado por Descartes permite, por exemplo, que um computador represente imagens e lhe dê movimentos. Tivemos também os pensadores Gerard Desguarde e Gaspar Monge. Gerard Desguarde desenvolveu os estudos da geometria projetiva, perspectiva. Geometria projetiva ou projetiva é o estudo das propriedades descritivas das figuras geométricas. Já Monge desenvolveu os estudos da geometria descritiva do século XVII. Essa ciência estuda os métodos de representação gráfica das figuras espaciais sobre um plano. Resolve problemas como construção de vistas, obtenção das verdadeiras grandezas de cada face do objeto através de métodos descritivos e também a construção de protótipos do objeto representado. Realizando diversas pesquisas, podemos encontrar também pensadores como José Anastácio da Cunha, o matemático alemão David Hilbert,
escreveu um livro, Fundamentos de Geometria. Gauss, Lobachevsky e Bolyai, dentre outros que tiveram grandes importâncias para diversos estudos na área da geometria. Aprofundando um pouco mais nossos estudos, vamos falar um pouco sobre a geometria na escola. Como a geometria é considerada a parte gráfica da matemática, por isso tem sofrido um tratamento diferenciado nos currículos propostos nas 3 últimas leis de diretrizes e bases da educação. Alguns professores não dão atenção devida ao conteúdo, deixando para ser tratado por último e acabam passando apenas à teoria. A matemática precisa ser desenvolvida de forma significativa, podendo até mesmo abordar questões do cotidiano. Cole destaca o uso do corpo no espaço como instrumento pedagógico na construção de conceitos matemáticos. Ele cita que vivemos cercados de pessoas e objetos. A todo momento estamos ocupando um lugar no espaço e é com o nosso corpo que entramos em contato com este lugar. Usamos o corpo para nos situar no espaço e a partir de nossa posição podemos localizar as pessoas e as coisas que nos rodeiam. Então essa é uma citação de Cole, 2002, página 165. O estudo da geometria na escola pode acolher a fala do autor e protagonizar os conceitos da geometria sobre um olhar do próprio aluno no espaço. Esse estudo pode contemplar a necessidade do conhecimento no espaço, conceituando, localizando de um ponto no espaço e suas representações. É importante no estudo da geometria ressaltar o uso do próprio corpo. A utilização dele como recurso didático nas aulas de matemática já é discutida por vários autores e a maioria deles destaca a importância dessa prática, principalmente na educação infantil. A orientação a partir do corpo como referência auxilia a compreensão da inserção desse corpo no espaço. Constroem-se assim os conceitos de localização de ponto no espaço, representação de ponto num sistema de referência, até na utilização e compreensão de mapas e construção de maquetes. Observando a figura, é possível notar que a utilização do corpo como recurso didático pode conceituar os diferentes tipos de eixos corporais. Eixo vertical é uma linha imaginária reta, sob uma direção vertical, representada pela coluna vertebral, quando assumimos a posição de pé. Esse eixo dá a capacidade de girar sobre si mesmo. Eixo longitudinal é a representação do deslocamento do corpo sobre uma direção e sentido reto. Eixo horizontal. A representação desse eixo depende exclusivamente da posição de braços abertos, sendo uma reta perpendicular ao eixo vertical e representado a linha dos braços abertos. O nosso corpo ainda permite organizar as relações com o espaço e com as outras pessoas e objetos, podendo ainda conceituar as ideias de comprimento na distância, área dos corpos e de objetos, e etc. Os conceitos de massa na estrutura do corpo, a forma dos objetos, seu peso, são derivados do estudo da capacidade de objetos. Fazendo uma leitura da fala da mocinha, nós vamos ter que esses objetos são muito finos. Podemos até imaginar que não têm altura, isto é, que são bidimensionais e que estão totalmente em contato com o tampo da mesa. Eles dão a ideia de figuras geométricas planas. Já na segunda fala, ela nos diz que já esses objetos são tridimensionais, têm comprimento, largura e altura. Eles não estão totalmente em contato com o tampo da mesa e, por isso, dão a ideia de figuras geométricas não planas. Ao observarmos o meio ambiente, vemos que as formas geométricas estão presentes na natureza e nos objetos construídos pelo homem. Animais, plantas e objetos comuns, assim como porta, livros, relógios, latas, caixas e etc. São exemplos de formas de 2 e 3 dimensões.
Num primeiro momento, estudaremos as formas de 2 dimensões, ou as formas planas, e em seguida, formas de 3 dimensões. Por outro lado, Cole afirma que, em nosso cotidiano, é comum vermos objetos com forma de triângulo, quadrado ou de outros polígonos. Há também objetos em forma de circunferência. A capa de um livro, por exemplo, tem a forma de um retângulo. As rodas de uma bicicleta têm a forma de uma circunferência. Então, essa é uma fala de Cole, 2002, página 196. O autor ainda confirma que no meio ambiente podemos observar imagens que representem polígonos. Cole ainda afirma que polígono é definido como uma figura plana, com 3 ou mais lados, ou segmentos. Cole ainda cita como exemplo a capa de um livro, como representação de uma figura plana, de 4 lados. Esse exemplo é a representação de um retângulo, polígono de 4 lados, com 2 lados paralelos iguais. Para que os alunos possam classificar as figuras planas ou os polígonos, o professor deve trabalhar anteriormente com os alunos o reconhecimento dos polígonos, com a construção e reprodução dos polígonos e a identificação e conceituação de ângulos. O essencial é que esse trabalho seja realizado com material concreto, pois as aulas práticas podem contribuir significativamente na investigação de diferentes formas geométricas, contribuindo na construção de conceitos e nomenclaturas da geometria plana. A classificação dos polígonos pode surgir depois de um trabalho com linhas, com manuseio de cordas, mangueiras e barbantes. O professor pode iniciar o trabalho de conceituação de linhas abertas, fechadas, bem como dos tipos côncavos e convexos. As linhas retas são linhas poligonais. As linhas poligonais, quando têm as suas extremidades livres, são consideradas linhas poligonais abertas. E as linhas poligonais, quando têm suas extremidades unidas num ponto comum, é considerada linha fechada. Para Toledo, a definição de polígono é construída sobre fatores abstratos dos elementos básicos de um polígono. É basicamente a união de linhas que limitam o espaço. Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados. Vejam só o quadro. Então, quando tem apenas um lado, não existe. 2, também não existe. 3 lados, o triângulo. 4, o quadrilátero. 5, o pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono e assim por diante. Então, de acordo com o número de lado, nós vamos ter o nome do polígono. Na figura, temos alguns exemplos de polígonos: triângulos, quadrados, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono. É perceptível que quanto mais lados, mais parecido com um círculo a figura fica. O trabalho com quadriláteros pode ser feito com crianças no 3º e no 4º ano de escolaridade. Se a criança já construir polígonos e reconhecer características principais dele. O estudo com os quadriláteros pode desenvolver diversos conceitos conforme critérios adotados. Podemos adotar critérios de construção de quadriláteros a partir da condição de paralelismo dos lados, condição da existência de ângulos internos retos de 90 graus, condição de existência de ângulos internos diferentes de 90 graus, condições de existência de lados com mesma medida, condições de existência de lados com medidas diferentes. Esse tipo de trabalho deve ser bem dinâmico, com material concreto, buscando conceituar retas paralelas e definir polígonos através da interação e interseção entre retas paralelas. Os polígonos formados por retas paralelas são denominados paralelogramos ou paralelogramo. Entre os polígonos com números fixos de lados, existem outras classificações que são feitas de acordo com algumas propriedades especiais desses polígonos, que os diferem entre si.
Os paralelogramos pertencem a uma dessas classificações especiais, que é realizada para o grupo dos quadriláteros. Dessa forma, para ser paralelogramo, o polígono deve ser um quadrilátero que possui a seguinte definição: todo quadrado que possui lados opostos paralelos é chamado de paralelogramo. A figura mostra que, assim como o paralelogramo, podemos ainda definir o quadrado, o losango e o retângulo com retas paralelas. No caderno didático, os autores fazem várias sugestões de atividade bastante pertinentes. Sugiro que vocês realizem para que possam enriquecer todo esse processo. O estudo das figuras não planas ou espaciais se iniciam através da observação de determinados objetos tridimensionais usados no cotidiano. A partir da observação desses objetos, faça uma relação de semelhança entre os poliedros e prismas. De acordo com algumas características, podemos classificar formas geométricas. Olha só, vejamos, ali nós temos o tetraedro, octaedro, icosaedro, dodecaedro e o hexaedro. Então, são algumas figuras. Na geometria espacial, as formas não planas são classificadas em poliedros e não poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos fechados, com faces formadas por polígonos. As figuras mostradas no slide anterior são exemplos de poliedros. E os não poliedros, são as figuras não planas, são chamadas de não poliedros, quando todas as superfícies não são formadas por polígonos e possuem formas circulares ou côncava, arredondada, curvada e etc., né? São exemplo, algumas figuras que não são poliedros são esferas, cilindros, cone. Chegamos então ao fim de mais uma aula. Como disse anteriormente, sugiro que façam as atividades propostas no caderno didático. Vou deixar uma frase para que vocês possam refletir. A geometria existe por toda a parte. É preciso, porém, olhos para vê-la, inteligência para compreendê-la e alma para admirá-la. Finalizo aqui então a minha aula. Deixo o meu grande abraço para todos vocês. Até a próxima aula. Tchau!